Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica, uma aula sobre impedância, uma dúvida que surgiu. Então eu resolvi montar uma aula bem básica, definindo o que é impedância, os componentes da impedância, como converter de forma retangular para forma polar, tá? Sabendo que tem calculadora que faz essa conversão, mas a pessoa pediu, um aluno que está inscrito no canal, pediu para definir o que é impedância, como fazer as transformações e como calcular a corrente elétrica. Então acompanhe essa aula, ela tem alguns exemplos que vai facilitar o entendimento de vocês de o que é uma impedância, quais as formas de representar a impedância. Então vamos para a nossa aula. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje eu vou definir o que é impedância e como representar a impedância em uma instalação elétrica. A impedância é a oposição à passagem de corrente alternada. A impedância ela é representada pela letra Z, que a impedância é igual a R, que é a resistência, mais ou menos JX, onde J representa a parte imaginária da minha impedância. Ela pode ser mais se ela for uma impedância indutiva. Se for menos, é uma impedância capacitiva. Então, nós teremos mais JX quando a reatância, que a gente chama de XL, reatância XL. Então, mais JX, a reatância é XL. O que é a reatância XL, que é a reatância indutiva? É igual a ômega-L, onde ômega, olha só o que é ômega, pessoal. Ômega é igual a 2π, 2π vezes a frequência F, não é? Então, a reatância indutiva é igual a ômega-L, que é igual a 2πf, onde F, esse termo aqui, é a frequência. E a reatância capacitiva, que nós vamos chamar de XC. Como é que eu represento? Como é que eu calculo a reatância capacitiva? Ela é igual a 1 sobre ômega C. 1 sobre ômega C. Onde ômega é a frequência, que é calculada aqui, que eu mostrei para vocês. 2πf. Ômega é a frequência angular. C é a capacitância medida em Faraday. O L aqui da reatância indutiva, o L é a indutância medida em Henrys. A impedância, portanto, ela é a resistência para os sinais de corrente alternada. Então, nós temos duas formas de representar a impedância. A primeira forma está aqui, é a forma retangular, onde nós representamos o Z igual ao R, onde R é a resistência, mais ou menos JX. Por que mais ou menos? Relembrando, se eu tenho Z igual a R mais JXC, eu tenho uma impedância indutiva. Se eu tenho Z igual a R menos JX, eu tenho uma impedância capacitiva, cuja reatância capacitiva vocês podem calcular por essa equação, 1 sobre ômega C.
Essa forma aqui é a forma retangular de representar a impedância. E eu posso representar a impedância também na forma polar. Na forma polar, a minha impedância Z, ela é igual ao módulo de Z e o ângulo θ. O que é o módulo de Z, pessoal? Vou mostrar aqui embaixo para vocês. O módulo de Z, obviamente eu vou mostrar aqui, mas a calculadora científica faz o cálculo. O módulo de Z é igual a raiz quadrada de quem? De R. Olha aqui, ó, de R ao quadrado. Então, de R ao quadrado mais x ao quadrado. X ao quadrado, tá? Mais o valor de x ao quadrado. Isto aqui é o módulo da impedância. Então, se eu tenho uma impedância na forma retangular e eu quero converter essa impedância na forma retangular para a forma polar, seria Z é módulo de Z com o θ. O módulo de Z já mostrei para vocês como a gente calcula. Módulo de Z é igual a R ao quadrado mais x ao quadrado raiz quadrada. Agora, como que a gente encontra, como nós encontramos o ângulo θ? O ângulo θ eu vou mostrar aqui em cima para vocês. Deixa eu apagar aqui. O ângulo θ, ele vai ser igual θ. Como é que eu acho esse ângulo θ? Θ é igual a arco tangente, olha só, arco tangente de quem? De x dividido por R. Ó. Então, dessa forma, eu já tenho um ângulo θ. Então, o módulo com o ângulo me dá a representação da minha impedância na forma polar. Vamos fazer um exemplo agora na sequência. Pessoal, vamos então fazer um exemplo onde eu tenho aqui uma impedância na forma, essa impedância está na forma polar, retangular. Então, vamos lá. Tem essa impedância na forma retangular com 20 mais J10 ohms. Quero converter para a forma polar. Então, na forma polar, o que eu tenho que fazer? Achar o módulo de Z. Como é que eu acho o módulo de Z? Módulo de Z é igual a raiz quadrada de quem? De 20 ao quadrado. Olha aqui, pessoal, de 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Olha, 10 ao quadrado. Tá aqui. Isso aqui, usando a sua calculadora, isso aqui vai dar 22,36, né? Que seria 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado igual a 500. Você vai retirar a raiz de 500, que é 22. Olha o valor aqui, ó, do módulo da impedância. 22,36. 36 ohms. Esse é o módulo da impedância, né? Agora, eu tenho que achar o ângulo θ. Então, θ é igual ao arco
da tangente de quem? Da parte imaginária sobre a parte real. Quanto que é a parte imaginária? 10 dividido pela parte real, que é 20. Logo, o ângulo dessa impedância vai ser quanto? Vai ser arco tangente de 10 dividido por 20. Isso é igual a 20 em graus, tá, pessoal? 26,56 graus. Então, se vocês forem na calculadora de vocês, científica, tirar o arco da tangente da parte imaginária, que essa aqui é uma reatância o quê, pessoal? É uma reatância indutiva. Então, 10 dividido por 20. Qual o ângulo? 26,56. Logo, a representação na forma polar vai ser igual, pessoal, ao módulo. Quanto que é o módulo? 22,36 com ângulo de quanto, pessoal? Com ângulo aqui, ó, de 26,50 aqui e 6 graus. Isso aqui medido em ohms. Então, é dessa forma que eu converto de uma forma retangular, que é essa aqui, para a forma polar. Pessoal, se aqui fosse menos 10, aqui no cálculo do ângulo, aqui entraria menos 10. Então, seria menos 10 dividido por 20. Aqui é a mesma coisa, foi 10 ao quadrado. Se fosse menos 10, era menos 10 ao quadrado. Agora, vamos fazer um exemplo com o contrário, onde eu tenho a forma polar e eu quero converter para a forma retangular. Então, a impedância é a oposição à passagem de corrente alternada. A impedância pode ser indutiva, que é esse caso aqui, né? A característica dessa impedância ser indutiva, qual é, pessoal? Olhando na forma polar, é quando aqui é mais J10, certo? E como que eu vejo na forma polar, quando que eu vejo que a impedância é indutiva? Quando esse ângulo for positivo. Quando o ângulo for negativo, é impedância capacitiva. Agora vamos para mais um exemplo, onde eu vou converter de polar para retangular. Vou fazer esse mesmo exemplo. Tá ok, pessoal? Então vamos lá ao nosso... Então, pessoal, como é que eu faço a conversão da forma polar para retangular? Então, eu tenho o eixo X aqui, que é a parte real, é o eixo da resistência, e eu tenho o eixo, tanto para baixo quanto para cima, o eixo imaginário, que eu chamei de X. Aí eu tracei aqui um pontinho onde eu tenho o encontro de R e X, eu tenho R no eixo X e tenho no eixo Y o valor de X. E aqui esse vetorzinho que está aqui no meio é o módulo de Z com um ângulo de θ. Então, eu tenho isso aqui representado na forma polar. Eu quero converter para a forma retangular, que é um Z, que é igual a um R, mais ou menos um JX. Então, como é que eu faço? Cosseno de θ é igual cateto adjacente, que é R, dividido pela hipotenusa, aqui, ó, que é módulo de Z. Logo, o valor de R
pode ser calculado com módulo de Z vezes cosseno de θ. E seno de θ é igual a cateto oposto aqui, que é x, dividido pelo módulo da impedância, que é a hipotenusa, módulo de Z. Logo, x é igual a módulo de Z vezes seno de θ. Então, pessoal, é dessa forma que nós conseguimos aqui converter para da forma polar para retangular. Então, vamos agora num exemplo real de conversão de forma polar de uma impedância, que é a oposição à passagem de corrente alternada. Quero converter uma impedância na forma polar para uma impedância na forma retangular. Então, vamos ao exercício. Vamos lá, então, pessoal. Vamos converter uma impedância que está representada aqui em sua forma polar. Vamos converter para uma impedância na forma retangular. Só como característica, essa impedância é uma impedância com característica indutiva. O ângulo aqui é positivo. Então, como que a gente representa na forma retangular? Temos que encontrar o R. Como que nós encontramos o R? O R, ele é a parte real. Então, é o módulo de Z. Quanto que vale o módulo de Z? 22, olha só, 22,36, que multiplica quem? O cosseno de θ. Está aqui o θ. Então, vezes cosseno de 26,56. Quanto é que isso aqui dá? Então, vocês vão na calculadora, nós vamos fazer. Vamos fazer junto. 22, prestem atenção, 22,36 vezes cosseno de quanto? Cosseno, vamos lá. Estou fazendo a minha calculadora aqui bem lentamente. 22, olha, de novo, 22,36 vezes cosseno de 26,56. Então, vamos lá. Cosseno de 26,56. Logo, isso aqui, se vocês fizerem aí, vai dar igual a 20 ohms, ok? 20 ohms. Então, já achei o R. Agora, vamos achar a reatância. Reatância X é igual ao módulo da impedância, 22,36 vezes seno do ângulo. Seno de quanto, pessoal? Seno do ângulo θ da impedância, 26,56 graus, tá? Então, vamos na nossa agora calculadora. Isso aqui vai ser igual. Igual a quanto? Então, vai ser 22,36 vezes seno de 26,56. Isso aqui, pessoal, voltando aqui, vai ser igual a 10 ohms positivo. Logo, quanto que vai ser a minha impedância na forma polar? Vai ser igual a 20, olha aqui, ó, 20. Aqui deu positivo, então é mais J10. Isso aqui em ohms. Ok, pessoal? Então, é bem simples a conversão, né? Obviamente, quem faz engenharia
né, os meus alunos lá de engenharia, a gente faz isso tudo na calculadora. Mas foi uma solicitação de um aluno no canal da Universidade da Elétrica, ele pediu para fazer uma aula sobre impedância, né? Polar para retangular, retangular para polar. Bom, agora vamos fazer um exemplo em que a gente dá a impedância e dá a tensão, para a gente calcular a corrente alternada. Então vamos ao nosso exemplo, tá? Então, pessoal, eu tenho uma impedância, que é a oposição à passagem de corrente alternada. A impedância Z é igual a 20 mais J10, o exemplo que nós vemos utilizando nos exemplos anteriores. E agora eu tenho uma tensão de 220 com ângulo de 0 em volts. Então, eu quero encontrar a corrente. Pela lei de Ohm, o que vem a ser a tensão? Tensão é igual. Lá a gente falava resistência quando era contínua, né? Então, aqui a tensão é a impedância que multiplica a corrente, da mesma forma. Logo, a corrente elétrica vai ser igual a quê? A corrente vai ser igual a minha tensão V dividido pela impedância, minha impedância Z. Pessoal, como que nós convertemos isso aqui? Nós já fizemos no exemplo anterior. Isso aqui eu vou converter para calcular a corrente, vou calcular sempre, a gente calcula a corrente na forma polar. Na forma polar, nós tínhamos convertido 20 mais J10. Então, na forma polar, a impedância Z, ela é igual a quê? Ela é igual, na forma polar, nós já tínhamos feito no exercício anterior, 22,36, que era o módulo da impedância, 22,36, com um ângulo, de quanto que era nosso ângulo antes? Era um ângulo de 26,56, olha, 26,56, tá? 20,56 o ângulo, ok? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha corrente I, vai ser igual, a tensão, 220, vocês podem estar vendo aqui, então eu vou pegar 220 com ângulo de 0, 220 com ângulo de 0, dividido pela minha impedância. Minha impedância é 22,36, tá? 36. Qual é o ângulo? O ângulo é 26, vírgula aqui, 56, ok? Então, aqui é o 56. Como é que eu faço uma divisão de duas grandezas que estão na forma polar? Basta dividir os módulos e subtrair os ângulos. Então, vai ser 220 dividido por 22,36. Então, 220 dividido por 22,36, o módulo da corrente é 9,84. E o ângulo, só subtrair 0 menos 26. Então, vai dar uma corrente de um ângulo de menos 26,56. Então, qual vai ser a minha corrente? Então, deixa eu apagar aqui e já colocar o resultado da corrente. Qual vai ser o resultado da minha corrente? Vai ser, minha corrente tem como resultado isso aqui, ó. Vou escrever a corrente na forma polar, que é a melhor forma de representar a corrente. Então, a minha corrente I, deixa eu pegar o lápis aqui, a minha corrente I, ela vai ser igual, dividindo os módulos, né? Deu 9,84, então minha corrente é 9,84, olha, com ângulo de quanto? Eu vou subtrair o ângulo da tensão, que é 0, menos o ângulo da impedância. Então, dá
menos, olha, menos 26,56 graus. Então, qual a unidade de corrente? Ampere. Então, para uma tensão de 220 com ângulo de zero em uma impedância de 20 mais J10, convertendo para a forma polar, nós temos isso, corrente trabalhamos com polar, por isso que a impedância foi convertida, V sobre Z vai me dar 9,84 com ângulo de menos 26,56. Então, pessoal, é isso aí, atendendo a dúvida do aluno inscrito no canal da universidade. Fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica, com aulas, desde aulas simples até aulas complexas no dia a dia do trabalho de vocês. Fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica.